Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Aparições aos discípulos. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Os discípulos, ao ouvir o anúncio de Maria, era natural que não acreditassem ou, se acreditassem, se entristecessem porque não foram considerados dignos de ver o Senhor. Ora, o Senhor não permitiu que passassem um dia sequer revolvendo na mente tais coisas, e, desde que souberam da ressurreição, esperou cair a tarde e então se apresentou àqueles homens sedentos de vê-lo e tomados de medo. Daí que esteja dito: à tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus. São Beda. Temos aqui uma demonstração da fraqueza dos apóstolos, que estavam reunidos a portas fechadas por medo dos judeus, o mesmo medo que antes os dispersara. Veio Jesus e pôs-se no meio deles. Ora, ele lhes apareceu ao fim do dia, porque era natural que a essa hora estivessem mais amedrontados. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, aparece tarde porque aguardava até que todos estivessem reunidos e a portas fechadas para mostrar como ressuscitou e saiu do sepulcro, ainda que bloqueado por uma pedra. Santo Agostinho. Alguns, porém, ficam tão aturdidos por esse episódio que se colocam em risco, opondo aos milagres divinos os preconceitos dos seus próprios raciocínios. Discutem assim: se Nosso Senhor tinha corpo, se o que se levantou do sepulcro é o mesmo que pendera no lenho, como pôde entrar por entre portas fechadas? Se entendes como, já não é milagre. Onde a razão não alcança, ali a fé se edifica. As portas fechadas não foram obstáculo à matéria do corpo onde habitava a divindade. Não precisou abri-las para entrar aquele que, nascendo, conservou inviolada a virgindade da mãe. São João Crisóstomo. E é de admirar que não tenham achado que ele fosse um fantasma. Mas isso é porque a mulher, prevenindo-os, muniu-os com muita fé. Além disso, Nosso Senhor mostrou-se manifestamente diante de seus olhos e com a voz segurou as flutuações das suas mentes. Daí que siga, ele lhes disse: A paz esteja convosco, quer dizer, não vos tumultueis. Com isto, ainda evocava a palavra que dissera antes da crucificação: Dou-vos a minha paz, bem como para que tenhais paz em mim. São Gregório.
E como, à vista do corpo que tinham diante dos olhos, a fé dos que viam ainda cambaleava, logo lhes mostrou as mãos e o lado, daí que siga. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Com pregos, afinal, tinham sido as mãos cravadas, e com lança o lado fora aberto. Nosso Senhor conservou as marcas das feridas para sanar os corações duvidosos dos discípulos. São João Crisóstomo. E o que antes da crucificação tinha dito: hei de ver-vos de novo e o vosso coração se alegrará, aqui se cumpriu, daí que siga. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Santo Agostinho. O esplendor, semelhante ao do sol, com que os justos brilharão no reino de seu Pai, é de supor que, após a ressurreição, estivesse oculto aos olhos dos discípulos, mas não ausente do corpo de Cristo. Suas vistas, afinal, fracas e humanas, não o suportariam, e era necessário que o enxergassem para poder reconhecê-lo. São João Crisóstomo. Tudo isto os induzia a uma fé inabalável. Como, porém, tinham pela frente uma batalha invencível com os judeus, outra vez lhes anuncia a paz, daí que siga. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. São Beda. A repetição é uma confirmação, ou ainda repete-o porque a virtude da caridade é dupla, ou talvez porque ele, de dois povos, fez um só. São João Crisóstomo. Ao mesmo tempo, demonstra também a eficácia da cruz, por meio da qual diluiu toda a tristeza e conferiu todos os bens. E o que é a paz senão isto? Ora, há pouco foi anunciada às mulheres a paz, porque o sexo feminino inteiro estava afundado na tristeza e acometido da maldição que lhe proferira o Senhor: darás à luz com dor. Como, portanto, todos os obstáculos foram destruídos e todas as coisas retificadas, só restava acrescentar isto: como o Pai me enviou, também eu vos envio. São Gregório. O Pai, é certo, enviou o Filho, determinando que se encarnasse para a redenção da raça humana. Por isso está dito: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Quer dizer, se vos envio ao escândalo das perseguições, é porque vos amo com a mesma caridade com que me ama o Pai, que me enviou aqui para suportar a paixão. Santo Agostinho. Que o Filho é igual ao Pai, já o sabemos, mas aqui reconhecemos as palavras de um mediador. Nosso Senhor se mostra, com efeito, um intermediário, dizendo: ele enviou a mim, eu envio a vós. São João Crisóstomo. Deu-lhes ânimo tanto pelos acontecimentos quanto pela dignidade do que os envia, e não dirige, como antes, sua prece ao Pai, mas por sua própria autoridade infunde-lhes a virtude. Daí que siga. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Santo Agostinho. Esse sopro material não foi a substância do Espírito Santo, mas uma representação justa de que o Espírito Santo procede não apenas do Pai, mas também do Filho. Quem, afinal, seria estúpido bastante para afirmar que um é o Espírito que Nosso Senhor transmitiu ao soprar, outro o que enviou depois da ascensão? São Gregório. Porque o Espírito é dado aos discípulos primeiro na terra e depois enviado do céu, senão porque são dois os preceitos da caridade, o amor a Deus e o amor ao próximo. Na terra, o Espírito é dado para infundir o amor ao próximo, do céu para infundir o amor a Deus. Assim como uma só é a caridade e dois os preceitos, do mesmo modo, um só é o Espírito e duas as ocasiões em que é dado. A primeira, enquanto estava o Senhor ainda na terra. A segunda, quando é enviado desde o céu, porque o amor do próximo nos ensina a chegar ao amor de Deus. São João Crisóstomo. Alguns dizem que Nosso Senhor não lhes deu então o Espírito, mas que com o sopro os tornou aptos a recebê-lo. Se afinal Daniel só de ver um anjo desmaiou, o que os discípulos, recebendo aquela inefável graça, não teriam sofrido se o Senhor não os tivesse preparado antes?
Ora, não pecará de modo algum quem afirmar que então receberam uma graça espiritual que não lhes dava o poder de ressuscitar os mortos ou fazer milagres, mas de perdoar pecados. E por isso segue: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Santo Agostinho. A caridade da Igreja que o Espírito Santo derrama em nossos corações perdoa os pecados de seus participantes. Retém, todavia, os dos que não tomam parte nela. Por isso, depois de dizer recebei o Espírito Santo, de imediato complementa com a remissão e retenção dos pecados. São Gregório. É importante notar que esses homens que já possuíam antes o Espírito Santo para viverem com inocência e pregarem apenas para o bem de alguns, receberam-no manifestamente após a ressurreição do Senhor para que sua pregação já não se limitasse a alguns, mas fosse para o bem de todos. Folgo em ver o sino de glória a que foram conduzidos esses discípulos, chamados originalmente a tão onerosos fardos de humildade. Eis que não apenas se tornaram seguros de si mesmos, como também investidos da magistratura do juízo celestial, passam a fazer as vezes de Deus, a alguns retendo, a outros relaxando os pecados. Hoje, quem ocupa seus postos na igreja são os bispos, que receberam, além do governo da sua diocese, a autoridade de atar e desatar os pecados. Grande é esta honra, mas também grande é o peso dela. Como é difícil quem não sabe segurar as rédeas da própria vida tornar-se juiz da vida alheia. São João Crisóstomo. O sacerdote que, conquanto tenha administrado bem a própria vida, não tiver olhado com diligência pela vida dos outros, será mandado com os ímpios à geena. Sabendo, pois, como é grande o perigo que correm, tende por eles a maior devoção, ainda que não sejam muito nobres, pois não é justo que sejam julgados pelos que estão submetidos à sua jurisdição. E ainda que a vida deles seja vergonhosa e irrepreensível, não serás lesado na administração de nenhuma das graças que lhes foram confiadas por Deus. Com efeito, sobre os dons que vêm de Deus, não tem o sacerdote, não tem nem mesmo o anjo ou o arcanjo controle algum, mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que tudo ministram, e o sacerdote apenas empresta sua língua e mão. Não seria justo, afinal, que por maldade alheia aqueles que abraçaram a fé saíssem prejudicados no que diz respeito aos sacramentos da salvação. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.